Bom dia, mais um dia que o Senhor fez para nós conhecermos mais da palavra dele, sabendo que quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu conheço dessa verdade, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, a consequência qual que é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É proporcional. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu pratico, mais livre eu vivo. Quanto menos eu conheço, quanto menos eu pratico, mais aprisionado eu vivo. E nessa manhã eu quero falar com você a respeito de jejum. Esses dias, há uns programas atrás, nós falamos muito sobre oração em línguas, a orar em línguas para edificação pessoal. Ainda que você não entenda, ainda que o outro não entenda, ainda que não haja interpretação, mas você está orando para a sua edificação. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 fala isso. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Em Judas versículo 20 está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos, você se edifica, eu me edifico, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Pastor Dave Robertson, que inclusive daqui uns dias estarei junto com ele de novo, ele tem um ensinamento, ele tem uma palavra, ele tem até um livro que fala sobre oração em línguas. E ele fala também do jejum. Ele fala que o jejum é o irmão gêmeo ou a irmã gêmea da oração em línguas. O que o jejum faz? Hoje às vezes eu escuto, leio, vejo pessoas falando: não, eu vou jejuar porque eu estou precisando de alguma coisa, eu vou jejuar para Deus fazer isso. E às vezes fala assim: não, depois que eu jejuei, Deus fez. E o pastor David, ele fala um negócio tão interessante, ele fala assim: parece que a gente jejua para Deus agir. Parece que quem está precisando de modificação, para quem está precisando de mudança, não somos nós, mas é Deus. Então eu vou jejuar para Deus agir. E o jejum não tem nada a ver com Deus. O jejum tem a ver com você. O que acontece quando eu jejuo? Nós vamos falar disso já já. Eu quero que você entenda a respeito da importância do jejum, dessa unidade entre jejuar e orar. Orar em línguas principalmente, orar no Espírito Santo principalmente. Eu quero ler um texto aqui, no capítulo 17, no versículo 14 de Mateus. Jesus disse assim, Jesus tinha subido, no Monte da Transfiguração, Jesus, João, Pedro e Tiago. Jesus tinha subido com os 3, estava lá, e os outros 9 discípulos estavam passando um aperto lascado no pé do monte. E diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai na água e muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou à geração incrédula e perversa: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o menino, o demônio. Jesus repreendeu o demônio que estava no menino. E ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Os discípulos então, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, quietinho: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E aí Jesus vem explicando. Ele fala assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, por causa da tua incredulidade, por causa desse, como diz o pastor Dave Robertson, por causa dessa sutileza do inimigo na vida de vocês. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E ele termina dizendo: mas essa casta, essa espécie de demônio, não do menino, mas essa espécie de problema que você, discípulo, tem, esse tipo de incredulidade, não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Tem muita gente que ora para expulsar demônio. Eu vou me preparar para expulsar demônio. Você não precisa orar, você não precisa jejuar para você expulsar um demônio. Pastor, mas está escrito, não. Está escrito isso aqui, meu irmão, não é isso que Jesus estava querendo ensinar, não. Eu não vou jejuar para o demônio, não. Eu vou jejuar para mim. Eu não vou orar para eu ficar poderoso e para o demônio, não. Eu vou jejuar e eu vou orar para eu edificar a minha vida, para que não exista incredulidade na minha vida, para que não exista problema na minha vida. A semana passada, há 3 semanas atrás,
e quando você estiver assistindo esse programa, já vai ter mais de um mês, eu e minha esposa fomos fazer uma visita numa casa, e dessa casa fomos numa casa vizinha, e a mãe tinha um filho, e esse filho há 11 anos, mais ou menos vivendo o que esse rapaz vive. Trabalhador, correto, fiel ali, normal, vai numa igreja, batizado numa igreja, e o que acontecia? Ele estava trabalhando, de repente ele caía para o chão, começava a espumar, um ataque de epilepsia, e ele foi ao médico, fez um monte de eletroencefalograma, fez um monte de exame e não foi acusado nada. O que era então? Era uma influência, uma opressão, uma situação do inimigo na vida dele. E eu e a minha esposa sentamos com ele, ensinamos, falamos da palavra para ele. Falei, meu irmão, você pode viver livre. Oramos por ele, não teve manifestação nenhuma. A única manifestação que teve, que depois de 1 minuto de oração, ele fez assim, acabou, tirou o peso das minhas costas. E a mãe dele frequenta a nossa igreja. Eu não chamei ele depois que eu expulsei o demônio dele, não. Eu não convidei ele para a minha igreja, não. Falei, meu irmão, pega firme na palavra, continua firme no caminho que você está. E a mãe dele que frequenta a nossa igreja disse, Marcelo, desde aquele dia que vocês estiveram lá, para a honra e glória do Senhor, meu filho nunca mais teve problema, voltou a trabalhar, voltou a ter uma vida normal. Meu irmão, eu e você precisamos lidar com essa incredulidade, com essa falta de fé, com essa falta de poder em nossas vidas, em crer que se nós praticarmos a palavra de Deus, ela é suficiente para fazer o que ela disse. Amém? O que o jejum? Qual que é a importância do jejum? Da oração nós já falamos no programa anterior aí. E o que o jejum vai fazer na minha vida? Aqui no capítulo 9, se eu não estiver enganado, no capítulo 9 de Mateus, o próprio Jesus ensina a respeito do jejum. Ele disse assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus é o noivo, nós somos os convidados. Lá naquele tempo Jesus caminhava junto com os convidados. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Naquele tempo os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viviam com Jesus, Jesus estava carnalmente, manifesto no meio deles. Mas existiriam dias em que o noivo seria tirado. Há 2000 anos atrás o noivo foi tirado. A convivência carnal, natural de Jesus foi tirada. Ninguém, e agora ele vem falando, e nesse tempo, quando o noivo for retirado e o noivo foi retirado, você e eu precisaremos jejuar. Por quê? Ele vem explicando, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus estava querendo dizer? Você pega um vestido velho, todo estragado, e precisa fazer um remendo ali. Você vai tirar um remendo de um vestido novo para colocar nele? Não, por que não vai fazer isso? Primeiro que você vai estragar o outro. E segundo, aquele tecido novo numa veste velha, a veste velha não aguenta o remendo novo. Jesus, deixa eu dizer algo para você, ele não veio remendar a tua vida. Ele não veio reformar a tua vida. Por isso que às vezes eu falo que eu não estou atrás de uma igreja reformada. Eu estou atrás da igreja primitiva. Eu não estou atrás de uma igreja transformada. Eu estou atrás de uma igreja restaurada. Uma igreja reformada, quando você reforma uma casa, o que você faz? Tira uma janela, coloca outra, pinta com a cor que você achar que é interessante. Agora, quando existe uma restauração, aquela janela tem que ser igualzinha à janela original. A pintura tem que ser igualzinha à original. Quando você vê na televisão aquelas restaurações em prédios públicos antigos, os restauradores, o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo a originalidade daquela construção. Jesus, ele veio para que eu e você voltássemos a ter a imagem dele. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, a Bíblia diz que ele fez o homem e a mulher à sua imagem. Jesus veio, Adão e Eva perderam essa imagem por causa do pecado.
Jesus veio para restaurar essa imagem, não foi para reformar a minha imagem, não foi para passar uma maquiagem em mim, não foi para me dar uma aparência de cristão, não foi para eu usar isso ou usar aquilo. Ele veio para transformar o meu coração, ele veio para restaurar a minha comunhão, a minha intimidade com o Pai. Foi isso que Jesus veio fazer. E agora Jesus vem e fala: eu não vou colocar algo novo num corpo velho, eu não vou colocar uma fé nova, uma verdade nova, uma graça nova. Não tem como eu colocar algo novo num corpo velho, numa carne velha. A carne não vai aguentar. Quando ele fala de odre, o que era o odre? O odre era uma sacola de couro que carregava o vinho. Então o vinho ia, né, aquele suco de uva, o vinho, ele ia chacoalhando, ele ia fermentando, ele ia estufando, e chegava um ponto que estourava. Deus tem um vinho novo para você, Ele tem uma verdade nova, uma graça nova, uma liberdade nova. Mas para Ele colocar essa liberdade nova, essa graça nova na sua vida, eu e você precisamos ter um odre novo. E quem faz o odre novo é o jejum. Pastor, por que quem faz o odre novo é o jejum? Eu vou te explicar agora. Amém? Antes de nós entrarmos profundamente no jejum, quando você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu dono, quando você creu que Ele morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, quando isso significa nascer de novo, dentro de você nasceu o Espírito, aquele Espírito que estava morto, aquela vida espiritual que estava morta, por causa da desobediência de Adão e Eva, que foi sendo passado de geração em geração, até alcançar você, até alcançar a mim. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, Ele pagou o preço dos pecados de toda a raça humana. E Ele disse assim: quem crer em mim, aquele que crê em mim agora, ele vai se tornar um filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando eu criei no nome de Jesus, quando eu aceitei a morte substitutiva de Jesus por mim naquela cruz, quando eu entreguei minha vida para Jesus e passei a dizer: Jesus, você é o Senhor da minha vida, ou seja, você é o dono da minha vida, você é o Salvador da minha vida. Eu entendo que eu não vou para o céu pelas minhas boas obras, eu não dou conta de me salvar, uma autossalvação. Eu sou salvo através da morte, da ressurreição de Jesus, por crer nessa verdade, por entregar a minha vida a Ele nessa verdade. Eu sou salvo, eu nasço de novo. E esse novo nascimento, ele é espiritual. Não foi a tua carne que nasceu de novo. Não foi a tua alma, né? Sentimentos, vontades, desejos que nasceram de novo. Foi o Espírito. Por isso, o jejum, ele age na onde? Ele não age no Espírito, ele age na minha carne. Porque a minha carne é um odre velho. A minha carne é um recipiente antigo, é um recipiente velho que não nasceu de novo. E se eu não discipliná-la, se eu não prepará-la para receber o vinho novo, ela não vai aguentar, ela vai derramar, ela vai estourar. Por que tem pessoas que, ainda que nasceram de novo, estão caminhando na palavra, mas fica emperrado, não vai para frente? Por quê? Porque esse odre velho, essa carne antiga que não nasceu de novo, por isso que nós continuamos envelhecendo, por isso que ainda existem enfermidades, mesmo na vida de quem já nasceu de novo. Jesus ele veio para nos curar, então nós temos essa ferramenta de cura à nossa disposição, mas ainda somos passíveis de passarmos por enfermidades, de sofrermos alguma tribulação na nossa vida, de termos tristeza, depressão, ansiedade, preocupação. Isso são deformidades da alma, assim como existem doenças na carne, existem doenças da alma. Rancor, raiva, amargura, inveja, ciúme, são todas deformidades da alma que não nasceu de novo. Então o jejum ele vem para isso. O jejum ele vem agir na minha vida, na minha carne, nas minhas emoções. Ele vem agir nesse odre velho que não nasceu de novo, para que ele seja preparado para cada dia mais receber uma porção a mais, um cálice a mais. Ouça essa revelação. Todos os dias Deus está nos propondo cálices. Todos os dias Deus está nos dando um caminhar novo. Mas para esse caminhar novo, essa carne velha precisa morrer. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, não faz a tua. Se nós não jejuarmos, nós não vamos tomar esse cálice que Deus tem nos dado. E se nós não tomarmos esse cálice, a nossa vida vai continuar estagnada. Nós não podemos permitir que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, venha delimitar o nosso caminhar com Deus.
Amém? No próximo bloco nós continuaremos nesse mesmo assunto.